Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos explicar sobre as redes de Petri-Fuzzy. Então, o que é? As redes de Petri-Fuzzy, ou RPF, são ferramentas utilizadas para modelar sistemas que possuem incerteza ou imprecisão. Elas são extensões das redes de Petri, que são uma forma de representar graficamente o comportamento de sistemas. As RPFs, então, elas permitem que sejam modeladas as bases de regras de acordo com o sistema Fuzzy, que são sistemas que lidam com conceitos imprecisos ou vagos. As LPFs são utilizadas para simular e avaliar sistemas fuzzy e são aplicadas em diversas áreas industriais. Então, agora eu vou estar explicando um pouco sobre o que seria esse sistema fuzzy. Então, ele é um tipo de sistema que lida com informações imprecisas e complexas de uma forma matemática. Ele é capaz de lidar com informações que não são apenas verdadeiras ou falsas, mas que podem estar em um espectro de possibilidades. Isto é útil em situações que as informações são incertas ou subjetivas, como em algumas áreas da medicina, finanças ou engenharia. O sistema fuzzy, então, ele usa as regras e algoritmos para processar as informações e chegar a uma conclusão ou uma tomada de decisão melhor. E então, para que servem as redes de Petri-Fuzzy? Em uma RPF, o modelo é descrito por lugares, transições e recursos, que a gente chama de tokens. Eles representam as condições mínimas para mudanças de um estado para outro. Um estado é definido pelos recursos disponíveis em um momento específico. O sistema ele se comporta com base na criação e consumo de recursos durante as transições. As LPFs são úteis para simular e avaliar o sistema Fuzzy, permitindo análise de desempenho, verificação de propriedades e otimização. Elas são aplicadas em áreas industriais como controle de processos, produção, transporte e comunicação. A rede de Petri-Fuzzy são ferramentas poderosas para modelar sistemas complexos com incerteza, permitindo análises precisas e eficientes. Aplicabilidade. Como mencionado anteriormente, a aplicabilidade do sistema Fuzzy está em situações em que a modelagem precisa levar em conta a incerteza e a imprecisão para fornecer uma representação mais realista e flexível do sistema em estudo. Essa abordagem permite capturar nuances que podem não ser adequadamente modelados por métodos tradicionais, baseados em lógica booleana ou probabilística. As primeiras aplicações bem-sucedidas situaram-se na área de controle, mas desde então tem-se verificado uma utilização crescente de sistemas Fuzzy em outros campos, como por exemplo, classificação, previsão de séries, mineração de dados, planejamento e otimização. O uso conjunto da lógica Fuzzy e de outros sistemas classificados como inteligentes, redes neurais e programação evolutiva, por exemplo, tem propiciado a construção de sistemas híbridos, cuja capacidade de aprendizado tem ampliado o campo de aplicações. Antes de entender o exemplo, a gente precisa entender os três principais atributos numa rede de Petri-Fuzzy. Um deles é o valor verdade fuzzy, que é a medida de quão verdadeira uma proposição é. Em lógica fuzzy, ao contrário da lógica clássica, uma afirmação ela pode ter um valor de verdade que varia entre 0 e 1, e isso representa o grau de pertinência, né, da proposição. Por exemplo, em um sistema de controle de temperatura, se dissermos que a temperatura é alta e o valor de verdade dessa proposição ser 0,7, isso indica que tem um valor moderado de pertinência nessa categoria da temperatura alta. Agora, se a gente disser que a temperatura está baixa e o grau de pertinência está em 0,2, então é um grau de pertinência bem baixo, o que quer dizer que provavelmente a temperatura está alta. Outro atributo é o fator de certeza, que é a medida do quão certo ou incerto estamos sobre o valor de verdade de uma afirmação. Em uma rede de Petri-Fuzzy, o fator de certeza ele pode ser usado para representar a confiança ou incerteza associada a uma transição. Por exemplo, se tivermos uma transição que depende da temperatura para disparar e o fator de certeza ele for 0,8, isso já indica um certo nível de confiança de que a transição vai ocorrer se a temperatura estiver naquele intervalo considerado alto. E temos também o limiar.
que é um valor de referência usado para determinar se a transição ela vai ocorrer ou não. Na lógica fuzzy, o limiar ele é usado sempre também um valor entre 0 e 1, que vai definir essa fronteira entre o que é considerado verdadeiro ou falso. Se o valor verdade de uma variável exceder o limiar, então ele é considerado verdadeiro para ativar a transição. Por exemplo, se o limiar para temperatura alta for 0,6 e o valor verdade ele é 0,7, então essa transição vai ser acionada. Aqui o exemplo então. A proposição, nesse exemplo, é de que seja um controle de temperatura, e nesse caso a temperatura está em 30 graus. Nós temos os lugares de P0 até P2 e as transições, que vai de T0 até T2. No primeiro lugar, no P0, a temperatura de 30 graus Celsius ela é média. Então, ela vai ter um valor de verdade de 0,5, vai ter um fator de certeza de 0,5 e um limiar de 0,4. Então, como o limiar ele é menor que o valor verdade, essa proposição ela vai acabar disparando. No segundo lugar, no P1, a gente tem que a temperatura de 30 graus ela é alta e tem um valor verdade de 0,8. Então, o fator de certeza nessa transição T1 ele é de 0,3 e o limiar é de 0,2. Então, a temperatura de 30 graus nesse sistema sendo alta, é bem provável, é bastante provável que ela vai disparar. E no terceiro lugar, a gente tem que a temperatura de 30 graus ela é baixa, né? Ela vai ter um valor de verdade de 0,4 e para disparar, ela tem ali o fator de certeza então de 0,4 e um limiar de 0,6, que acaba sendo maior que o valor verdade, né, contido ali no lugar, e por isso vai acabar não disparando, parando o sistema por ali mesmo.